Aqui estamos, Pai, em comunhão e adoração. Aleluia! Esta é a hora da dor. Em som. Boa noite, igreja. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pela live também. Vamos colocar de pé nessa noite, iniciando o nosso culto ao Senhor. Tenha certeza que Deus está neste lugar, amém? E Ele vai abençoar grandemente a sua vida, a vida de cada um de nós, que separou este momento para adorar ao seu santo nome. Vamos falar com o nosso Pai através da oração neste momento. Colocar a nossa vida, nossa família, nossa cidade, este culto, colocar tudo nas mãos do Senhor. Fale com Ele neste momento. Pai Santo, Pai de amor, nós te adoramos, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos de estar na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, para louvar o Teu nome, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. Tu és aquele, ó Deus, que está acima de tudo, acima de todos, que comanda todas as coisas. E nós estamos aqui neste momento para adorar o nome do Senhor. Estamos aqui para bendizer a Tua presença, Pai. E colocamos a vida de cada um diante de Ti, a família de cada um, Senhor. Queremos colocar na Tua presença, colocar diante do Teu altar a nossa cidade, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar esta cidade, que o Senhor venha abençoar cada residente desta cidade, que os anjos do Senhor neste momento desçam como um exército, ó Pai, para abençoar essa cidade, para guardá-la de todo mal. Toma nossa família, nossa casa, meu Deus. Repreenda, Senhor, toda força contrária, tudo aquilo que o inimigo possa estar orquestrando contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a nossa cidade. Ó Deus, nós consagramos a Ti, ó Pai, toda essa cidade, a nossa igreja,
nossa família, este culto, este momento nós dedicamos ao Senhor e queremos render-te graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante do Senhor agora em adoração e também pedimos a Ti, ó Deus, que nos visita pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, tocando em cada coração, tirando a tristeza, tirando a amargura, tirando o desânimo e tudo aquilo que possa nos impedir de louvar o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração, pois somos os Teus filhos, estamos na Tua casa nesta hora, Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Abençoe a vida, Senhor, do pastor Ítalo, da Caísa, do Caleb, que estão viajando. Seja ali com os Teus filhos, ó Pai, os abençoe, ó Pai, dê a eles momentos maravilhosos na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, visita agora, Deus, para a glória do Teu nome, Teu servo, fortaleça-o e encha-o da Tua graça. Nós colocamos as Tuas mãos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Aquele que está feliz, diga amém. Vamos louvar e vamos agradecer o nome do Senhor com bastante alegria em nosso coração. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus.
as palmas bem bonito, louvando o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Cante assim, ó. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. De novo. É a nossa força. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade, a Ele para sempre. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Com as palmas. Alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. De novo. A alegria do Senhor é a nossa força. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Eleva a sua voz a Deus em adoração neste momento. O Senhor está com os teus olhos voltados para este lugar, para receber a nossa adoração. Dê a Ele a sua melhor adoração. Dê a Ele a sua melhor oferta de amor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em
te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor, em espírito, em verdade, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor,
e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele nos criou para o louvor da tua glória. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Cante mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior. Tu és tremendo, Senhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Tudo Ele fez, diga. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Não fuja, meu amado, desse objetivo para o qual você foi criado: adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você pode trazer ao altar do Senhor a sua oferta. Amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja. Sim, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei.
chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, me dê mais uma chance, Senhor. Aleluia. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Sim, Senhor, que nós venhamos a cada dia viver a tua vontade, Deus. Abra os nossos olhos, ó Pai, para a tua vontade, para as coisas espirituais, pois nessa terra nós somos apenas peregrinos, Senhor. Estamos aqui apenas de passagem, Deus. Mas muitas vezes nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo, com as coisas dessa terra, enquanto na verdade o nosso verdadeiro objetivo é estar na tua presença, é estar te adorando, é estar bendizendo o teu santo nome, é estar levando a palavra do Senhor às criaturas, ó Deus, por todos os lugares. Desperta-nos, ó Deus, com um chamado nessa noite. Desperta-nos, ó Pai, nessa noite, para vivermos, ó Deus, o chamado do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor em nossos corações. Que nós venhamos, ó Deus, olhar menos para as coisas terrenas, Pai, e olhar mais para as coisas celestiais, porque não somos daqui, ó Deus, mas pertencemos à pátria celestial, pertencemos àquele lugar que Jesus foi preparar, para que onde Ele estiver estejamos nós também. Oh Senhor, santo é o teu nome, ó Pai. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do seu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer sua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua
Santo é o teu nome, Deus. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, pois santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Como os teus santos anjos diante do teu trono, nós também te adoramos, dizendo que o Senhor é santo, 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 poderoso sobre as nossas vidas. Santo é o teu nome, Senhor. Oh Deus de poder, derrama da tua graça, da tua glória neste lugar, ó Pai. Que cada um sinta a tua presença verdadeiramente aqui. Que nós não venhamos apenas sentir uma emoção por causa de uma melodia, de uma letra, mas que nós venhamos sentir a presença do Senhor. Que nós possamos sentir o teu toque em nossa vida, Senhor. Oh Santo Espírito de Deus, tenha liberdade em nosso meio para ministrar a vontade do Senhor, a unção do Senhor em nossos corações. Oh Senhor, visita cada lar neste momento, cada casa por onde entra este culto através da live. Visita ali os teus filhos agora, Pai, curando a enfermidade, curando, Deus querido, toda depressão, repreendendo toda a opressão do maligno, tudo aquilo que não provém do Senhor. Queima agora nesta casa, Deus. Restaura a saúde do que se encontra enfermo, em nome de Jesus. Repreende o demônio, ó Deus, que às vezes tem vindo assolar, atacar as vidas, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, ó Pai, com grande glória, Deus, desfazendo todo o mal. Oh Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Sim, ó Deus, pois eles podem nos afastar da tua presença. Nos perdoe às vezes daquilo que falamos, até mesmo daquilo que pensamos, daquilo que praticamos, que não é do teu agrado. Sim, ó Deus, nos perdoe, ó Pai, para que o acusador não tenha de que nos acusar diante da tua presença. Oh, santo é o teu nome, Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem se sentar. Amém. Hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 3. Abra sua Bíblia conosco aí. O irmão Danilo vai projetar ali também. Eu vou ler a versão daqui para todo mundo acompanhar igual. 1 Samuel, capítulo 3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou, Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido a mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino.
Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifício nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã e não se levantou e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Amém, até aí está ótimo. Irmãos, a história de Samuel é uma linda história, como todos conhecem. Filho de Ana, que tinha por marido Eucana. Era um bom casal, né? Ana e Eucana. Mas Ana, ela era estéril e não podia dar filho ao seu marido. E ela vivia triste, chorando por causa disso. Mas ela um dia, clamando ao Senhor no templo, ela fez um voto ao Senhor, que se o Senhor lhe desse um filho, ela o consagraria a Deus. E naquele dia ela foi atendida. E quando a criança nasceu, logo após passar o período de amamentação, ela o entregou na casa do Senhor. E esse menino Samuel foi criado junto com o sacerdote Eli, com seus filhos, Ofni e Finéias, rapazes que não eram tementes a Deus de coração, apesar de habitar no templo, apesar de estar no templo, apesar de ajudar nas tarefas do templo, eles não temiam verdadeiramente a Deus, o que veio a provocar a ira de Deus naqueles dias, trazendo grande destruição sobre a vida deles. Todos conhecem essa história. Mas nós queremos falar um pouquinho hoje de Samuel. Samuel, ainda jovem, ele era zeloso para com as coisas do Senhor. Samuel, ainda pequeno, pelo que o texto diz, ele abria mão de dormir no seu aposento, no seu quarto, para se deitar perto da arca do Senhor. Isso demonstra um grande cuidado, um grande carinho que Samuel tinha com as coisas de Deus. E com certeza, isso alegrava o coração do Senhor. Como Deus fica feliz quando alguém é zeloso para com a sua obra, quando alguém é zeloso para com a sua causa. E Samuel era desse tipo. O texto diz que ele dormia perto da arca do Senhor, perto da arca da aliança. Isso era um cuidado que ele tinha. A arca não ficava no quarto dele, mas ele deixava o seu quarto e ia dormir ali, perto da presença de Deus. E o Senhor se alegrava muito com essa atitude de Samuel. Mas, amados, no tempo em que Samuel nasceu e cresceu, era um período difícil. O texto diz que a palavra do Senhor era rara. O texto diz, nós lemos aqui, que as visões eram escassas. Ou seja, as pessoas não estavam muito ligadas em buscar a Deus. As pessoas não estavam muito afim de buscar a presença do Senhor naquele tempo.
A palavra do Senhor era a coisa mais difícil de se encontrar. Apesar de ali existir o sacerdote Eli e os seus filhos, Deus não estava falando ao povo através deles. Por quê? Porque eles não estavam em condições. Eles estavam desagradando a Deus. Eles estavam envolvidos em práticas que desagradavam e aborreciam o coração do Senhor. Eli, na verdade, ele não praticava tais coisas, mas os seus filhos sim. Mas Deus, quando Ele entrega o filho ao pai, é para que o pai tome conta daquele filho, é para que o pai o eduque. E Deus designou um grande mal sobre a vida de Eli. Por quê? O texto diz: porque ele não corrigiu o pecado dos seus filhos. Embora ele mesmo não praticasse aquelas coisas, aqueles atos, os seus filhos praticavam. E Eli, vamos dizer que fazia talvez vista grossa, ou talvez os meninos fossem rebeldes a ponto de não ouvir o que o velho Eli dizia. Ele já estava com a idade muito avançada e já não enxergava bem. A palavra do Senhor diz que ele estava quase cego. E Deus não falava através daquelas pessoas ao povo de Israel. Então foi quando se levantou Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus. Samuel foi um homem muitíssimo usado pelo Senhor. O Senhor falava através dele. Esse texto que nós lemos diz que nenhuma palavra das que saiu da boca de Samuel caiu por terra, mas todas se cumpriram. Por quê? Porque Samuel era um rapaz e tornou-se um homem comprometido com Deus, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a lei de Deus. E isso é tanto, irmãos, que a gente pode ver, se você estudar o ministério de Samuel, você pode ver que ele era um homem sobrecarregado de tarefas espirituais, devido à indisponibilidade de pessoas que temessem a Deus. Samuel, ele era sacerdote, junto com Eli. Ele era profeta, todo mundo conhece como profeta Samuel, mas ele não foi apenas profeta, ele foi sacerdote, ele foi profeta, e ele foi juiz também sobre o povo de Israel. Ele foi o último dos juízes, porque naquele tempo ainda não tinha rei, né? O pessoal era governado pelos juízes, e Samuel foi o último dos juízes. Mas o que acontece? Era muita coisa para aquele homem, com certeza, ser profeta, ser sacerdote, ser juiz, julgar sobre tudo. E hoje, irmãos, se a gente for refletir na vida da igreja, não apenas aqui da nossa congregação, mas da igreja do Senhor em geral, a gente consegue ver poucos homens e poucas mulheres que estão sobrecarregados de tarefas na igreja, por falta de disponibilidade dos demais. Isso é uma grande verdade. Quando eu refleti sobre esse texto, eu estava pensando, meu Deus, é assim mesmo, né? A gente vai em igreja aí, ou conhece igreja que o pastor, durante o dia, limpa a igreja, e à noite ele abre o culto, ele toca violão e canta, ele prega, ele expulsa demônio, ele faz tudo, enquanto as pessoas às vezes ficam apenas assistindo, assentadas no banco, sem disposição para fazer, sem disposição para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu também quero fazer algo. E eu quero perguntar a você nessa noite, meu amado, Deus não tem um chamado para a sua vida? Deus não tem te incomodado para fazer alguma coisa com relação à obra de Deus, para ajudar? Porque eu não acredito que Deus tenha nos chamado para ficar sentados assistindo ao culto.
Pelo contrário, eu acredito que nós temos que fazer parte do culto. Nós temos que fazer o culto acontecer. Não apenas vir assistir o culto na casa de Deus. Talvez os nossos dias estejam semelhantes aos dias de Samuel, onde ele tinha que ser profeta. Quando Deus queria usar alguém, tinha que usar a ele para falar com o povo. Onde as questões jurídicas tinham que passar por ele através do seu cargo de juiz. E onde os sacrifícios do povo a Deus também tinham que ser oferecidos por ele como sacerdote. Então, com certeza, isso era muito pesado. E as pessoas apenas viam aquilo. Sair de casa para participar do culto, para ajudar o culto a acontecer de alguma forma. Um limpa, o outro coloca água, o outro prega, o outro canta, o outro ora, o outro mexe ali no som. E cada um faz uma coisa acontecer. O Senhor gosta disso. E o Senhor tem nos dado talentos. O Senhor tem nos dado dons. Às vezes nós nos entrelaçamos muito, nós nos aprofundamos muito nas questões dessa terra, e não nos sobra um tempo para dedicarmos às coisas de Deus. O que existe de pastores que estão esgotados, que estão até mesmo depressivos, que não aguentam mais. Por quê? Porque devido ao fato dele ser pastor e de repente ser assalariado pela igreja, ele é obrigado a levar toda a igreja nas costas. Mas isso, amados, é um erro fatal. Nosso pastor não está aqui hoje, não sei se ele está vendo a live, mas que bom seria se mais de nós nos dispuséssemos a ajudar naquilo que tem que ser feito, para que não aconteça como foi com Samuel, que tinha que ser tudo, porque não tinha gente para ajudar, não tinham pessoas dispostas. E esse problema, de vez em quando ele acontece. Vou pedir ao irmão Danilo para colocar para nós Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13, para os irmãos verem uma outra situação. Um outro grande homem de Deus, para mim um dos maiores, que foi Moisés, que passou por problema semelhante também. Moisés estava ali e um dia o sogro dele foi visitá-lo, e o sogro dele ficou observando o seu dia a dia, observando as suas tarefas. Versículo 13 diz, Êxodo 18, 13: no dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma só pessoa, ou para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute o meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos
que temam a Deus e odeiem o suborno, nomeie os líderes de grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas. Até aí tá bom. Então, a gente vê que Moisés também, um dos maiores líderes do povo de Deus, ele sofreu com esse problema. Milhares de pessoas com problemas, recorrendo unicamente a Moisés. E o sogro dele, chamado Jetro, numa visita que estava fazendo, ficou observando. Certamente aquele homem foi usado por Deus para abrir os olhos de Moisés. O bom líder não é aquele que faz, que executa todas as tarefas, mas é aquele que as distribui, é aquele que reconhece pessoas capacitadas, como diz o texto, honestas, que não se entregam a suborno, pessoas de Deus, e distribui as funções entre elas. E o sogro de Moisés, Jetro, ele aconselhou a Moisés, falou: Moisés, você está se prejudicando, e está prejudicando o povo também, porque de manhãzinha Moisés colocava uma cadeira e sentava, e ficava aquela enorme multidão diante dele, e cada um vinha e ele julgava as causas, e ele aconselhava, ele tinha que ouvir todo mundo. Imagino que era muito difícil isso, mas o sogro de Moisés, usado por Deus, o aconselhou e disse: olha, você vai terminar esgotado desse jeito, porque é muito serviço para uma pessoa sozinha fazer. E aí os irmãos viram o conselho que Jetro deu, que eles escolhessem homens capazes e os colocassem sob grupos. Certamente iria chegar nas mãos de Moisés somente os problemas mais complicados mesmo, o que aliviaria bastante. Então, irmãos, esse problema não é de hoje. E nós, como igreja de Deus, nós não podemos ser assim, espectadores. Nós temos que ser participantes na causa. Nós temos que ser ativos na obra de Deus. Nós temos que também fazer acontecer as coisas, porque é muito serviço para uma pessoa só, é muita coisa para um homem só. E hoje o Senhor está nos chamando a atenção sobre isso. E sabe o que é mais interessante? É que Deus, Ele tem chamados para as nossas vidas. Às vezes nós não queremos. Não, eu não quero mexer com isso, Deus me livre. Quando você participa de uma assembleia da igreja, por exemplo, essa que nós tivemos agora no mês de dezembro, para a eleição dos cargos, que trabalha, irmã Luzia? Para arrumar um tesoureiro, para arrumar uma secretária, para arrumar alguém para ajudar no ministério. É difícil, as pessoas não querem, as pessoas nem, hoje a assembleia, vixe, vou lá não. Às vezes os irmãos que já estão na obra, já estão ali cansadinhos de bengala, mas tem que ficar, tem que aguentar. Por quê? Porque não tem outros dispostos. E Deus não se agrada disso, irmãos. Deus, Ele nos capacitou, Ele me capacitou, e eu preciso fazer, porque Deus me capacitou. Eu não posso me omitir. Jesus um dia contou uma parábola dos talentos, de um certo senhor que distribuiu alguns talentos aos seus funcionários, e depois de um tempo ele voltou para recolher. E teve aqueles que trabalharam com os talentos e multiplicaram, mas teve gente que falou: não vou mexer com isso não, e enterrou o talento no chão. E quando o seu senhor voltou, ele desenterrou e entregou. Ele foi punido, porque quando Deus nos confia algo, quer seja cantar, quer seja orar, quer seja evangelizar, quer seja limpar a igreja, seja o que for, quando Deus te confia algo, Ele quer que você desempenhe aquilo com amor, com dedicação,
com zelo, como Samuel fazia. Às vezes a igreja hoje sofre por essa causa, por falta de disponibilidade das pessoas. Às vezes nós queremos só receber o dom de Deus, só receber a bênção do Senhor, né? Quando o pastor, o irmão que está aqui, vem e consegue desenvolver um trabalho bonito, trazer um sermão bem elaborado, todo mundo comenta: oh, que culto que foi maravilhoso, os irmãos tocaram, o pastor pregou, eu estou voltando para casa abençoado. Sim, mas você abençoou alguém? Você deixou uma bênção para alguém também? Porque a gente não pode vir somente ser abençoado, a gente tem que também ser abençoador. Vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar 1 moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Esse texto, Jesus está falando de um proprietário de terras que contratou pessoas para trabalhar. E o que eu friso nesse texto é que foi combinado um valor que os trabalhadores receberiam no fim do dia. Sim, irmãos, e isso é o que o Senhor faz. Às vezes nós ficamos tão ocupados com tantas coisas que nós não queremos nos dedicar às coisas de Deus com medo de ter prejuízo em algum determinado setor da nossa vida. Mas olha, Deus, Ele tem galardões, Ele tem recompensas para aqueles que se dedicam à sua obra. Deus tem recompensas para aqueles que se dedicam. Ele levantou pela manhã e chamou as pessoas para trabalharem na sua lavoura, e Ele combinou um valor a pagar. E todos que trabalharam ali, ao fim da tarde, receberam o que foi prometido. Então olha, às vezes a bênção de Deus, ela não vem mais sobre a nossa vida, porque nós não fazemos isso, porque nós não nos dedicamos às coisas de Deus. A gente corre atrás disso, corre atrás daquilo, levanta cedo, passa o dia tribulado, deu meia-noite, não dormiu ainda, ajeitando para o outro dia, na intenção de alcançar algumas coisas, enquanto a palavra de Deus está dizendo, aqui em Mateus capítulo 20, que se nós nos dedicarmos ao trabalho do Senhor, haverá recompensa. Que se nós tirarmos um tempo do nosso tempo e dedicarmos às coisas de Deus, seremos recompensados pelo Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 2, é um texto maravilhoso esse versículo. Lucas 10, versículo 2. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Esse versículo ele é lindo. E quando uma pessoa que tem um chamado de Deus lê esse versículo, ele sente alguma coisa. Ele sente um mover do Espírito em seu coração. Ele sente vontade de ir. Ele sente vontade de fazer parte do exército de Deus que vai pela terra
anunciando o Evangelho, servindo ao Senhor como for necessário. A seara é grande, o Senhor Jesus disse, mas os trabalhadores são poucos. E o que faz os trabalhadores ser poucos? A nossa indisposição, a nossa falta de vontade de fazer as coisas de Deus acontecerem, a nossa falta de vontade de fazer parte dos obreiros do Senhor, dos trabalhadores do Senhor. O próprio Jesus reconheceu isso, que existe muito serviço, mas que existem poucos trabalhadores. Então, amados, quando você voltar para casa hoje, volte pensando nisso. O que eu tenho feito? Em que eu tenho colaborado com a obra do Senhor? Às vezes a gente está vendo o nosso irmão transportando um grande peso e a gente está bem sossegadinho do lado, abanando os braços. O Senhor não se agrada dessa atitude, né? O Senhor deseja que nós façamos como Isaías e digamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E eu tenho certeza, amado, que quando você obedecer o chamado do Senhor, o ide do Senhor, muitas coisas começarão a acontecer de forma diferente na sua vida. Às vezes a gente fica tão feliz quando a gente faz alguma coisa desse tipo, quando a gente faz uma visita que seja, a gente tira ali meia hora do nosso tempo e faz uma visita ao enfermo e faz uma oração. A gente sai dali, parece que mais abençoado do que aquela pessoa. Eu já fiz muito isso. Hoje, confesso aos irmãos que faço muito menos, muitíssimo menos, porque realmente o mundo nos envolve e não sobra tempo para nada. E sabe, toda vez que a gente obedece à vontade do Senhor, coisas acontecem. Um dia eu estava na minha casa, ainda era de manhã, e chegou um colega, irmão, e me acordou e disse: olha, eu estava orando de madrugada e o Senhor disse para nós dois irmos lá em tal lugar. Eu disse: nós dois? Que eu já não gostei de ele ter me acordado, né? Falei: nós dois? Eu tenho que ir mesmo. Ele falou: sim, nós dois. Você pega seu violão e eu vou pegar minha Bíblia e nós vamos. E não era ali não, era um sítio a 15 quilômetros de distância, a pé. Um pedaço de asfalto, um pedaço de estrada de terra. E eu pensei: mas o Senhor falou nada comigo, né? Se tivesse avisado, eu tinha levantado mais cedo, tinha preparado, mas amém. Eu era jovem, tinha, sei lá, uns 16 anos. Afinei o meu violãozinho, coloquei aqui e nós fomos, tomamos um café. E ela não queria nem que eu comesse, ó. Pensa no irmão dedicado aqui. Eu falei: calma, irmão, deixa eu comer um mexido aqui, ué. Desse jeito, a gente tem que andar 15 quilômetros. E deu trabalho, né? Mas eu me alimentei, tomei aquele café, comi um mexidão que a irmã Jó fez. E nós fomos embora. E eu meio com nó na garganta, porque, né? A carne da gente é assim. E a gente foi. A gente pegou a estrada e foi. De repente, veio vindo um fusquinha e parou perto da gente. Era o padre da cidade. Aí o padre nos deu uma carona até onde ele ia. E aí aquele irmão já começou a pregar para o padre. Daqui a pouco esse homem abre o fusca e joga nós lá no meio da pista. Já começou a pregar para o padre. Falei: pronto. Mas deu tudo certo. Chegou em um determinado ponto, a gente desceu e ele continuou. E eu perguntei para ele: onde a gente está indo? Ele falou: não sei, o Senhor vai mostrar. Eu falei: pronto, agora é Abraão, ó. Sai andando que eu vou te mostrar onde que é. Eu falei: vai vendo. E nós fomos andando.
Chegamos na casa, e era um pessoal que ele conhecia, era uma família muito grande, era pai, mãe e menino, acho que tinha coisa de 1 dúzia, para mais, porque na roça o pessoal não brinca não. Tinha menina assim, no colo, na barriga. E nós sentamos ali, e ele falou para mim: é aqui que Deus quer fazer uma obra. Falei: então é aqui mesmo. Chegamos. Pessoal muito receptivo, já logo ofereceu uma água, ofereceu um café. E nós tomamos aquele café e começamos a falar de Deus. Aí meu coração se abriu, porque eu vi que Deus tinha uma obra para fazer. Porque todo mundo sentou. A mulher deixou o que estava fazendo, o marido, as crianças, tudo sentou. A gente começou, tinha quase 20 pessoas ali, então dava um culto. Aí eu cantei louvores, toquei violão e aquela coisa toda. E aquele irmão ministrou a palavra. Eu sei que no final daquela reunião, foi lá para umas 4:30 da tarde. Toda a família levantou a mão e aceitou Jesus. Toda. Os pais e os filhos. Toda a família. Agora pensa na felicidade que ficou no meu coração. Eu gostei muito. Parece que eu fiquei mais feliz do que aquelas pessoas. Parece que eu estava mais contente do que eles. E naquela roça tinha uma igrejinha. E nós ficamos. Falei para ele: então agora já está feita a obra, nós podemos ir. Ele falou: não, nós vamos levar eles no culto. Nós vamos levar eles na igreja e apresentar eles lá na igreja para eles ficar frequentando. Eu falei: tá. A gente foi com esse pessoal para o culto, atravessando o rio, quase caindo dentro d'água. Uma pontezinha de bambu, quando você pisava, você afundava até aqui dentro d'água. Participamos do culto, foi aquela bênção, apresentamos os irmãos, ficaram sendo ali daquela igreja, que não importa se é daqui ou dali. E 11 horas da noite, a gente pegou o caminho de volta. Aí não tinha mais o padre para dar carona não, foi a pé mesmo. Nós chegamos mais de 1 hora da manhã em casa. Pensa num dia. Mas sabe, ficou aquela alegria no meu coração. E passei a ter disposição, sabe, para fazer as coisas acontecerem. Meu coração se abriu, passei a ter disposição para ir. Quando eu sabia que precisava de ir, eu já estava pronto. Porque eu vi, eu senti ali a bênção de Deus. E isso aconteceu, irmãos, várias vezes. Muitas vezes com a minha mãe. Minha mãe do nada me procurava: ó, nós temos que ir visitar tal alguém. E a gente ia, chegava lá, Deus fazia uma grande obra. Outras pessoas da igreja também, né? Se for contar aqui, são muitas coisas que eu vi acontecendo. Por quê? Porque alguém se dispôs, alguém ouviu, né, o chamado do Senhor e foi. E o Senhor realmente fez acontecer. Então, irmãos, nós como igreja precisamos refletir nesse assunto. Nenhum de nós é inútil. Não, todos nós temos valor para Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós podemos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas. De repente, se todos nós tivermos a disposição de fazer esse trabalho, no fim do ano, nossa igreja tem o dobro de pessoas aqui louvando a Deus junto conosco. Mas se não tivermos disposição, vai ser só nós mesmos, né? Porque quem vai trazer? O Espírito Santo, ele vai usar a nós, a mim, a você, para fazer essas coisas acontecerem. E isso é maravilhoso. Quando você faz uma vez, o seu coração se alegra, você acaba obtendo amor pelas almas, pelas pessoas. E onde você vê falar que tem um doente, você quer ir lá. Onde você quer falar que tem um problemático, você quer ir lá. Tem uns que gostam de expulsar demônio, né? Vê falando que tem um perturbado, já quer ir lá expulsar demônio. Então, amados, essa é a palavra do Senhor para nosso coração essa noite. Não vamos deixar o peso em cima de alguns apenas, mas vamos repartir.
Talvez você não possa fazer muita coisa, mas um pouquinho que você faça, com certeza já ajuda. Um pouco que você faz já alivia os ombros do irmão que está sobrecarregado. Amém? Pense nisso. Deus tem um chamado para você. O Senhor disse aqui em Lucas 10 que o campo é grande, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. De repente se disponha, diga: Senhor, eu quero. Nesse ano eu quero fazer algo. Nesse ano eu quero participar, Senhor. Porque ser cristão, amados, não é apenas a gente pegar a Bíblia e vir ao culto, e assistir ao culto e ir embora. Não, é mais do que isso. É a gente fazer parte do culto. É a gente fazer parte de tudo que acontece aqui. Então, olha, tenho certeza que Deus, Ele falou ao seu coração. Às vezes você está resistindo por muito tempo. O Senhor tem te chamado, mas você tem dito não. Você tem disfarçado e feito outras coisas, e sempre deixando para trás aquele chamado de Deus. Obedeça a Ele. Deus, quando chamou Samuel pulou no chão e foi. Achou que era Eli. Mas quando Eli entendeu que era Deus que estava chamando, ele disse: é Deus que está chamando. Diga: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E Deus falou com Samuel tremendamente. E foi um homem maravilhoso, foi um dos maiores líderes do povo de Deus. Um homem que foi profeta, que foi juiz, que foi sacerdote ao mesmo tempo. Um homem tremendamente usado por Deus, porque ele se dispôs, ele se colocou à disposição de Deus. Então vamos nos empenhar em executar aquilo que o Senhor tem nos chamado. Tem que seja ficar ali na porta recebendo as pessoas. É tão bom quando você chega numa igreja diferente e alguém lá na porta lhe recebe com um sorriso e diz: entra, meu irmão, fica à vontade, né? Não é gostoso? Você já começa sentindo já a bênção na recepção. Então, se Deus te deu esse dom, faça isso. Essa é a palavra do Senhor para o coração da igreja nessa noite. Não enterre talento, faça isso não. Não enterre. Assim eu acredito, como em Mateus 20, o Senhor chama e dá recompensa para aquele que vai e trabalha. Eu acredito que também há uma punição de Deus para aquele que enterra o talento. Há uma punição de Deus para aquele que não se dispõe, para aquele que nada quer fazer, para aquele que realmente só está assistindo. Deus não quer isso de nenhum de nós. Então pense nessa palavra, ajude, divida o peso do irmão que está sobrecarregado. Tem muita coisa para fazer. O pastor deve estar para chegar logo, e ele com certeza vai apresentar o plano de trabalho para esse ano. Primeiro passo: venha na reunião. Não deixe de vir só porque é assembleia. E quando lhe for oferecido alguma coisa para fazer, faça. Porque Deus não chama ninguém por acaso. Ele chama e Ele capacita. Ele dá o conhecimento, a sabedoria necessária àquele que Ele chama. Então, Deus quer te usar. Amém? Deus quer te usar. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pense nesse momento. O que você tem feito? Qual tem sido a sua utilidade na obra de Deus? Que fruto você tem gerado na igreja? Medite sobre isso neste momento. Senhor, obrigado por Tua palavra, Deus. Uma palavra que veio nos levar a refletir sobre o nosso comportamento diante da obra do Senhor.
quando há tanta coisa para fazer, ó Deus, quando há tanto trabalho, ó Deus, e nós às vezes estamos acomodados, às vezes estamos confortáveis no nosso lugar, enquanto alguns poucos, ó Deus, estão sofrendo o peso das tarefas. Mas a Tua palavra nessa noite veio falar ao nosso coração, Senhor, que nós não venhamos sair daqui e esquecer dessa palavra, mas que nós venhamos, Senhor, nos responsabilizar por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós venhamos aceitar de bom coração, ó Deus, o Teu chamado, que o Teu Espírito venha nos quebrantar a cada dia, Senhor, que o Teu Espírito venha tocar em nosso coração, ó Pai, e tirar de sobre nós todos os cuidados da vida, toda ansiedade por coisas terrenas, e nos fazer voltar, Senhor, para a Tua vontade, nos fazer voltar para o Teu querer, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o nosso coração, ó Pai, que nós venhamos ser servos, ó Pai, servos obedientes, servos disponíveis, servos, ó Deus, dispostos a trabalhar na Tua obra, fazendo o Teu querer, ó Pai. E assim a Tua igreja crescerá, assim vidas serão abençoadas, assim a nossa cidade será alcançada pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Oh Deus, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como Tu queres, Senhor, sou Teu. Senhor, sou Teu, Tu és o oleiro, Tu és o oleiro, vaso sou eu, quebra-me, transforma, até que enfim, até que enfim, Sua imagem se faça em mim. Amém. Que Deus transforme nossa vida, que Deus transforme nossos corações e faça de nós servos que realmente se empenhem e trabalhem na obra do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Bom, na quarta-feira estaremos aqui cultuando ao Senhor. Venha para a casa do Senhor.
venha disposto a louvar a Deus, a aprender a palavra de Deus. E no domingo também estaremos aqui cultuando ao nosso Deus com bastante alegria em nosso coração. Aproveite aí as suas redes sociais, né? Que são tantas. Convide alguém, convide os seus amigos, convide as pessoas. De repente coloque lá no seu status, né? Vamos no culto hoje, gente. Se uma pessoa vier, você já terá feito uma grande coisa. A palavra do Senhor diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Então, convide outras pessoas, convide seus amigos para estarem aqui na casa do Senhor no domingo louvando ao Senhor. Como? Sim. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Sim, pode soltar, irmão, oração pela igreja. Oração pela irmã Delma e sua família. Pela irmã Dice e sua família. Pela irmã Palmira e a família também. Oração pela irmã Lília, o esposo dela, né, que está com problema de saúde, a família da irmã Lília. Oração pela irmã Maria Flor e família. Oração para a irmã Martinha, seu tio Osvaldo e a família. Oração para a irmã Cris e família. Oração para a irmã Patrícia e família. Também para o Rezende, né? A gente tem já orado por ele. Senhor, tem ouvido nossas orações. Oração para a irmã Luzia e família. Oração para o irmão Henrique e a sua família. Oração para a irmã Jaciara e família. Também para a irmã Jacinta e a sua família. Para a irmã Gilmara Bueno e a família. Oração para o irmão Iderlan e a família. Amém. Nós vamos orar por esses pedidos, né? Vamos orar também para a irmã Roseli, que é de Ribeirão Preto. Ela foi diagnosticada com Covid e está em recuperação. E ela pediu que a gente orasse por ela também, né? Lá de Ribeirão Preto. Vamos falar com o Senhor, fazer os pedidos de oração. Se tem alguma coisa que você lembrar aí, né? Coloque na sua mente diante do Senhor, para que Deus ouça e responda o nosso clamor. Pai Santo, em nome de Jesus, quero que o Senhor contemple agora, Deus, cada nome desse que foi citado aqui, e aqueles que também não foram citados, mas que são pessoas que estão precisando da Tua interferência, Senhor, na saúde, na vida familiar, em todos os sentidos da vida. Queremos apresentar cada um ao Senhor, meu Deus. Queremos colocar diante do Teu altar essas pessoas e suas famílias, ó Pai. Se elas pediram a oração, Senhor, é porque elas acreditam no Teu poder, é porque elas acreditam na oração da igreja. Elas acreditam que realmente o Senhor é poderoso para curar, para livrar, para libertar, para fazer um milagre acontecer, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, juntamente com cada pessoa dessa no Teu poder, e apresentamos ao Senhor cada vida, cada necessidade, cada causa, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai. Coloco diante de Ti também, desde já, ó Deus, a semana de cada um, ó Deus, que seja uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor junto com ela traga livramento, ó Pai, para as nossas vidas, que o Senhor traga, ó Deus, a saúde, que o Senhor traga as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida durante essa semana, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas
para o teu filho, para a tua filha. Sim, porque o Senhor é o Deus de poder e de glória. O Senhor é o Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E nós confiamos no teu poder, meu Deus. Que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória para os teus filhos. Agora, Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa e dá-nos uma noite abençoada na tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira, se o Senhor nos permitir.